Aqui, nós vimos nesta quarta cena esse tempo de misericórdia. Agora vamos para a quinta. Se você observar no capítulo 4 e o capítulo 5, existem alguns personagens importantes aqui. Olha o versículo 26 do capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 26 diz: E a Sete também nasceu um filho, o qual chamou de Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Versículo 7 do capítulo 5. Capítulo 5 de Gênesis, versículo 7. Depois que gerou Enos, Sete viveu 800 anos. Agora, vamos avançar um pouquinho. Aqui, no versículo 21 e 22. Viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. O que você está vendo aqui? Pode também seguir lendo que você vai chegar no Noé. Mas vamos deixar o Noé aqui porque nós estamos falando dos dias de Noé. Então não vamos incluí-lo. É possível colocá-lo sim, não tem problema nenhum. Apenas, propositadamente, nós o deixaremos fora. Agora, olhe, Enos, Sete, Enoque, Metusalém. Uma geração santa estava ali naquele tempo também. Havia estes homens que nos fala deste testemunho de Deus, que é uma figura do povo de Deus. Mesmo nessa terra depravada, corrompida, mesmo neste mundo em extraordinário progresso, desenvolvimento, onde as pessoas estavam colocando todas as suas necessidades no seu suor e não debaixo dos cuidados de Deus, onde uma geração toda, ou quase toda, estava sendo levada por um curso natural, onde eles buscavam suas necessidades e sua satisfação neles mesmos e nunca em Deus. O homem perdeu o seu prazer em Deus, perdeu a sua proteção em Deus, o homem perdeu a sua provisão em Deus. Agora, essa sociedade que perdeu a presença de Deus começa a se afastar e a se aprofundar em um caudal de pecado. Em contrapartida, uma geração santa diz que a partir de Enos as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. A palavra invocar ali, irmãos, dá o sentido de elevar, de colocar no lugar mais alto, de elevar o nome de Deus. Aí você vê logo, a Bíblia fala de Sete. Quem é Sete? Espiritualmente falando, Sete é aquele que nasceu porque Abel morreu. Espiritualmente falando, entenda, espiritualmente falando, Sete é aquele que nasceu depois de Abel. Abel morreu e Sete nasceu. Espiritualmente falando, e não naturalmente falando, porque espiritualmente falando aqui tem uma aplicação. Sete nos fala da vida que vem da morte. Cada um deles tem um significado espiritual. Sete é aquela vida que vem da morte. A Bíblia coloca ênfase sobre este filho de Adão. Adão teve filhos e filhas, porém a Bíblia dá ênfase sobre Sete. Tínhamos Abel, Abel morreu e agora Sete nasceu. É a vida que vem da morte, a vida em ressurreição. O outro personagem muito importante aqui, Enoque. Enoque foi aquele que andou com Deus. Ele andou com Deus, foi andando com Deus. Chegou um momento que tem uma versão que diz assim: ele andou com Deus e já não era. Não é o que Paulo diz em Gálatas 2:20: não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. É aquele que já não era, e Deus para si o tomou. Irmãos, que quadro lindo nós temos aqui para nos falar do povo de Deus nessa presente geração. Um povo que não se maculou, um povo que não abaixou suas armas, que não se deixou misturar. Apesar de toda dificuldade, Enoque andou com Deus. Apesar de toda dificuldade, vamos andar com Deus.
como o armínio, lá no Polo Norte, naquelas regiões tão frias. Como seus caçadores matam o armínio? Eles sujam a toca dele com lama, porque quando ele vem, ele é tão branquinho que eles não conseguem achá-lo. Então o que eles fazem? Coloca lama na boca, na toca. Então quando ele vai passar ali, ele se suja, ele sai e começa a rolar na neve. Ele morre de angústia por causa do seu pelo sujo. Não é o que está em Eclesiastes? Em todo o tempo sejam alvas tuas vestes e não falte o óleo sobre a sua cabeça. Irmãos, o que nos faz perder o óleo do Espírito é a nossa conduta manchada do pecado. É quando nós vamos manchando nossa vida do pecado. Paulo diz assim em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho. Você sabe que vinho, como alguns outros elementos na Bíblia, tem uma dupla tipologia, uma positiva e uma negativa. No sentido positivo, o vinho nos fala, como está lá em Lucas 22, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, é uma figura do sangue de Cristo Jesus. Mas no sentido negativo, nos fala do gozo deste mundo. Por isso que o nazireu não podia beber vinho. Por quê? Porque ele era consagrado ao Senhor. Sua alegria tinha que ser o Senhor. Os sacerdotes, quando eles iam entrar para dentro do santuário, também não podiam beber vinho. Eles não podiam beber vinho. Irmãos, isso tem que falar alto ao nosso coração. A nossa alegria e o nosso prazer, a nossa satisfação, a nossa segurança não pode estar condicionada às circunstâncias do mundo. Tudo isso, irmãos, nós precisamos buscar no nosso Senhor. Ele é o nosso pastor, por isso nós temos certeza que nada nos faltará. Então veja, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissolução, angústias. Mas, olha aqui essa conjunção tão importante da Bíblia, ela estabelece um contraste: enchei-vos do Espírito. Isso é um imperativo, significa, é uma ordem. A igreja não pode desobedecer a Deus, é uma ordem. Ser cheio do Espírito é uma ordem de Deus para nós. Nós não temos que pedir: ó Senhor, nos encha do teu Espírito. A gente faz muito essa oração. Nós não temos que pensar em fazer essa oração. Nós temos que dizer: Senhor, me arrependo de não ser uma pessoa cheia do teu Espírito, porque ele já foi derramado sobre a minha vida. Nós temos é que nos arrepender, irmãos. Arrepender de não cultivar uma vida espiritual, de não andar no Espírito. Aí depois a gente fica pedindo: ó Deus, enche-me do Espírito. Porque inconscientemente nós queremos dizer assim: se eu não estiver cheio do Espírito, é porque Deus não respondeu a minha oração, então eu vou continuar a minha vida carnal. Por favor, né, irmãos? Ninguém tem o direito de ser tão ignorante assim. Gálatas capítulo 5, versículo 16: andai no Espírito e jamais satisfarei as obras da carne. É ordem, é imperativo. Mas aí o que a gente faz? Ó Senhor, me ajuda a andar no Espírito, né? Como se nós fôssemos eternos bebezinhos que não sabe falar, que mal sabe ouvir e que não enxerga direito. Pior cego não é quem não vê, é quem não quer ver. Por isso que a Bíblia enfatiza tanto ouvir. Ouvir na Bíblia é mais importante do que ver, porque a visão vem pelo ouvir. Para que Paulo tivesse a visão celestial, ele teve que perder a visão. Foi ouvindo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele ficou cego de maneira natural, mas ele ganhou a visão espiritual. E a visão veio pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está vendo? Quando o Espírito Santo termina cada uma das sentenças, 7 cartas às igrejas da Ásia, como que a conclusão? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe qual que é o nosso maior problema, irmãos, da visão celestial? É que nós não ouvimos, não queremos ouvir. Nós temos um ouvido conveniente, isto é, só ouço o que quero. Mas tem uma sentença, irmãos. Isaías capítulo 6, versículo 10. Esse texto é uma sentença. Eu vou só parafrasear esse texto. Lá o Senhor diz assim: cega os olhos deles para que não vejam, tape os ouvidos deles para que não ouçam. Para que não ouça. O que quer dizer isso? Se você não quiser ver, Deus não vai se revelar.
Se você não quiser ouvir, Deus não vai te falar, porque Deus fala com quem quer ouvir e atender a sua voz.